Bom dia para você que tem nos acompanhado, tem estado conosco durante esse tempo todo de pandemia e nós, pelo menos durante esse bom tempo, nós procuramos manter as segundas e quintas-feiras os nossos programas sem interrupção. Mas eu já começo pedindo perdão aqui porque na última quinta-feira não foi possível produzir a nossa live, o nosso programa em razão de uma viagem com a família. Fomos passar um friozinho, né? Lá em Campos do Jordão. Outro perdão que eu tenho que pedir também é porque no último programa que nós produzimos, na segunda-feira passada, dia 26, eu fiz referência a um texto básico da nossa reflexão daquele dia, como sendo de Tiago 14, 28 a 31, e falei e confirmei o texto, sem me dar conta de que o texto era outro. O texto é de Tiago 4, 13 e 15, era a base para a reflexão de hoje. Eu acabei trocando as bolas, né? Mas o médico me disse que isso é um problema até grave, é um problema de umidade avançada. Mas me perdoe então, porque não tem cura esse meu problema, não é? E eu começo, logicamente, mandando aqui aquele abraço de sempre, gente boa. E quanta gente fez aniversário nessa semana e eu deixei de dar o abraço na última quinta-feira. E eu vou começar aqui a desfilar esses nomes todos, porque são pessoas que eu amo, pessoas que são importantes, né, dentro da nossa amizade, né? A irmã Aliné Cavalcante, ela é membro da igreja de Vila Pinheiro, mas congrega na congregação de Visconde de Mauá, né? Esposa do pastor José Inácio, lá na nossa congregação. Outro também que aniversariou, Carlos Valdir. Carlos Valdir é o líder da nossa juventude aqui na Vila Pinheiro. Carlos, um grande abraço para você. Andréia Branco também, a nossa missionária mobilizadora voluntária aqui da região da Aibran, né, as igrejas das Agulhas Negras, e ela é da primeira igreja batista de Itatiaia. Um grande abraço, Andréia, para você. Outro também, Anderson de Almeida Souza, é membro da nossa igreja em Vila Pinheiro, mas atualmente está morando na França e diz que não vai pedir carta, quer continuar membro aqui, e é o nosso membro de maior distância, né? Grande abraço, Anderson, para você. Sucesso, que Deus te abençoe aí na Europa. Sueli Brucanello, lá de Sumaré também. Sueli Brucanello fez aniversário. Nós mandamos um abraço também para você aqui, Sueli. Que Deus abençoe sua vida. Também a irmã Gladys Seitz, lá de Porto Alegre. Ela é esposa do pastor Ivo Augusto Seitz e ex-secretário executivo da nossa Junta de Missões Nacionais. Irmã Gladys, um grande abraço. Também Cláudia Roriz, nós congregamos juntos lá na Igreja Batista da Farroupilha, em Campo Grande, e hoje Cláudia mora em Saquarema. Um grande abraço para você, Cláudia. Outro também da Igreja Batista em Vila Pinheiro, que faz aniversário, o irmão Washington Oliveira. Washington faz parte da nossa diretoria da igreja. Um grande abraço, Washington, que Deus abençoe tua vida. Também fez aniversário o pastor Carlos Altino, mora lá em Sericita, Minas Gerais, é pastor lá. E nós congregamos juntos na Igreja Batista em Guaxindiba, no norte do estado do Rio de Janeiro. Grande abraço, pastor Carlos Altino. Inês Fabre, também de Sumaré, esposa do meu amigo, meu irmão Álvaro Antônio Fabre. Inês, um grande abraço para você. Meu vizinho aqui também de Itatiaia, Márcio Eleutério, fez aniversário. Márcio, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Outro que fez aniversário, e essa é um abraço especial, porque ela é minha norinha, minha nora querida, Ana Carolina Sintra. Carol, um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida. Hoje faz aniversário Reinaldo Rones. Reinaldo Rones é filho do pastor, saudosíssimo pastor, Oswaldo Rones. Reinaldo faz aniversário, mandamos um abraço para você, Reinaldo. Outro também, André Fernandes Moreira. André é nosso amigo, mora lá em Petrópolis. Um grande abraço, André, que Deus abençoe sua vida. Assim como também faz aniversário hoje o pastor Isaac Almeida Nunes. Isaac Almeida Nunes, que não nos vemos desde os tempos da nossa juventude, nossa Jubesp. Ele é pastor atualmente da
primeira igreja batista em Rio Claro, onde o pai dele foi pastor. Olha que bacana, né? Sucedeu o pai. Amanhã faz aniversário o Dr. Alfredo Zarins Filho. Ele é de Tupã, atualmente mora em Louveira e é um grande amigo que nós temos acompanhado durante a vida inteira e hoje apenas pelas redes sociais, né, Alfredo? Doutor Alfredo, gosto de chamar de Doutor Alfredo. Um grande abraço e Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir uma música com um grupo Vocal Livre que eu não conhecia, cantando Tudo Entregarei. Música tranquila, é o Tudo Entregarei do cantor cristão, mas muito tranquila, uma interpretação lindíssima. Olha só, vamos acompanhar com a gente. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Bonita interpretação, grupo Vocal Livre, eu não conhecia. Se você colocar no YouTube Vocal Livre, você vai ver muito, vai ouvir, né? E ver também muita coisa boa que esse conjunto de jovens canta. Gente muito boa, gostei. Há um texto de Provérbios que eu deveria, do qual que eu fiz a confusão da semana passada, Provérbios 14, 21 a 31. Eu vou ler para que você acompanhe conosco.
Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo produz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Numa rápida reflexão, eu diria que a palavra de Deus ela nos orienta em todos os nossos afazeres. O nosso dia a dia, as nossas ações, e seja de que natureza for, e ela se completa sempre com seus ensinos. E a Bíblia ela foi escrita num espaço de tempo de cerca de 1.500 anos, e foram aproximadamente 40 os seus autores ao longo deste tempo todo, servos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E apesar dos seus diversos autores, ela é um só livro, com uma única mensagem, isenta de contradições em seu conteúdo, e ela se completa em seus ensinos, que servem de regra de fé e prática para todos nós cristãos. Enfim, é um livro especial que traz os princípios da fé do povo de Deus. E nesse trecho em que nos baseamos para essa brevíssima reflexão, Salomão faz uma alusão para a letra da lei que registra lá em Levíticos 19, diversas advertências de que não devemos desprezar de modo algum ao próximo. Mais tarde no seu ministério, Jesus assinalou que o mandamento de amar aos outros e não odiá-los só é menos importante do que o de amar a Deus. Está lá em Mateus 22, 39. E o texto que nós lemos ainda faz menção de duas palavras que eu considero de muita importância da Bíblia, que são beneficência e fidelidade. Juntas elas significam fidelidade constante, ou podemos traduzir também como lealdade verdadeira. Já no Novo Testamento, o equivalente grego desta expressão, ele é traduzido como graça e verdade. O evangelista João faz essa referência no primeiro capítulo, no versículo 14, e essas duas expressões são virtudes usadas para se referir ao Senhor Jesus. O que podemos extrair desta palavra é que aquele que trata o mal, ele desconhece totalmente o que seja graça e verdade. E o sábio ainda chama a nossa atenção para o fato de que, na maioria das vezes, falamos demais e agimos de menos. Falar que vai fazer não é a mesma coisa de fazê-lo. Ou eu quero sintetizar aqui e dizer, é fácil falar, difícil agir, fazer. Isso me faz lembrar de uma história engraçada que eu li, não sei onde, sobre uma mulher que cobrou do seu marido um servicinho em casa que ele prometeu fazer. E ele retrucou dizendo, se eu falei que eu vou fazer, eu faço mesmo. Não precisa ficar me cobrando de 6 em 6 meses, não. Isso nos leva a concluir que apenas falar leva à pobreza, eu diria, né? Só o agir é que vai nos levar às vantagens que nós tanto procuramos. E uma grande verdade que Salomão ressalta aqui para todos nós é a necessidade de fazermos um balanceamento entre sermos sensatos e sermos prudentes. Uma coisa resta certa, insensatez só gera insensatez. E essa proliferação ela se dá numa altíssima velocidade.
E bem salienta o verso 29 que nós lemos, quando afirma que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, trabalhar para não ter pavio curto não é sinal de letargia, mas é de sabedoria. O tolo perde a calma sempre, confirmando, eu diria, a sua burrice, né? E os versos 26 e 27, eles contêm a ideia central do livro de Provérbios, que é o temor do Senhor. Isso está registrado lá também em Provérbios 14, 2. O temor de Deus, ele proporciona tanto proteção como fonte de vida para as pessoas, projetando assim uma imagem que nos remete ao jardim do Éden. Se o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, nós temos que reconhecer que muitas pessoas conhecidas por serem inteligentes estão muito longe de serem sábias. Conhecimento e inteligência não se traduz essencialmente em sabedoria. E o texto caminha para o seu final nos remetendo à política, quando afirma no verso 28 que quanto maior o povo, maior a glória do rei. Isso é o que nós chamamos de popularidade. Não há muito a dizer de um rei sem súditos, exceto talvez que ele é um impostor no trono. Nós concluímos então que essa guerra de índices de popularidades medidas pelos órgãos de opinião pública não é coisa nova na política, não. É mais antigo do que se pensa. Mas uma coisa a Bíblia confirma: o mais popular dos governantes recebe o prestígio maior. E recomenda para todos nós que tenhamos paz em nossos corações, para termos saúde e não cultivarmos a inveja que vai nos trazer doenças. Da mesma forma pela qual um coração sadio garante a saúde do corpo todo. E a inveja, conforme o texto diz, pode apodrecer os ossos, o que representa a parte física e também psicológica. E ele termina o texto lido com aquela mesma recomendação de seu início: amar, cuidar, respeitar, tratar bem as pessoas. Isso é parte do mandamento que Jesus nos deixou: amar ao próximo como a si mesmo. E por vezes as escrituras ressaltam sim que a forma como você trata as pessoas é a mesma com a qual você lida com Deus. Isso você tem que atentar, porque muitas vezes tratamos mal as pessoas porque também tratamos mal a Deus. E a reciprocidade também é verdadeira. Muito ainda poderia ser dito e aplicado como lição para o nosso dia a dia em relação a esse texto. Por isso eu recomendo para você e recomendo a todos que leiam a Bíblia, apeguem-se aos seus ensinos e viva bem, não é? Que Deus a todos nos abençoe. Vamos terminar esse momento, como sempre, orando. Pai de amor, de infinita bondade, nós nos encontramos na Tua presença, ó Deus, na certeza de que os Seus ouvidos estão atentos às orações que fazemos deste lugar. E, ó Deus, nós te rogamos que Tu estejas abençoando cada um dos nossos ouvintes, os nossos aniversariantes, cujos nomes nós declinamos no início deste programa. Ó Deus, faça com que todos nós tenhamos saúde, alegrias, proteção, ó Deus, paz em nossa vida e que tenhamos sabedoria vinda dos altos céus para nos conduzir, ó Deus, em todos os momentos da nossa existência. Nós te oramos, ó Deus, neste momento rogando que o Teu Espírito Santo possa consolar os corações doloridos dos familiares, dos mais próximos, dos queridos, das ovelhas que foram pastoreadas pelo pastor Ebenezer Soares Ferreira, falecido nesta semana, ó Pai. E, ó Deus, que este grande homem de Deus, que nos deixou um grande legado, ó Deus, possa ter sempre lembrança em nossos corações da importância que ele tem, não apenas para nós como familiares e amigos, mas principalmente como um dos grandes líderes da nossa denominação batista.
Guarda, ó Deus, cada um desses familiares para que em tudo eles possam ser consolados em seus corações. Nós te pedimos também pela vida do irmão Joaquim Correia, nosso irmão, nosso querido irmão aqui, ó Deus, da nossa igreja, da nossa região, que hoje, agora, nesse momento, se submete a uma operação do coração no Hospital de Vassouras, e nós te rogamos que a tua vontade, ó Deus, soberana, possa estar sendo concretizada na vida desse teu filho tão querido, tão amado. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, te rogamos que os teus anjos continuem ao nosso redor, vai aplanando os nossos caminhos, desviando as setas inflamadas lançadas pelo maligno, e que estejamos livres, ó Pai, desses males do mundo, coronavírus, cânceres e outras coisas mais, doenças oportunistas, e que em tudo estejamos debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Ouve a nossa oração, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque fazemos esta oração em o nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, amém. Que Deus nos abençoe a todos e uma boa e grande semana feliz para todos.